né? Dentre os vários quadros que o Ministério dos Quadrinhos tem, um dos que eu mais tenho apreço é o Descobrindo a Bonelli. Esse é o quadro no qual eu dou as minhas primeiras impressões sobre algum personagem ou alguma saga da Bonelli. Eu até pensei em manter o nome para a resenha de Bonelli mais gerais, mas achei que seria legal deixar esse quadro para essas primeiras impressões. E tem um tempo que eu não faço nenhum vídeo para esse quadro, porque a maior parte dos grandes personagens Bonelli publicados no Brasil eu li e fiz as minhas primeiras impressões. Né? Falei aqui, né? Martin Mister, Julia Kendall, o Dylan Dog. Eu fiz também um sobre Face Oculta, sobre o primeiro volume dessa história. Então, assim, vários, né? E o Tex tem uma série dele, o Kim Park também tem uma série dele. Bom, dos grandes faltava um, né? Quem é esse um? É justamente o Mister No, que já foi publicado aqui no Brasil mais de uma vez e que eu até peguei uma edição num sebo, li, eu queria ler mais uma para fazer um quadro um pouquinho mais de substância, como diz a minha mãe, acabou que deixei passar, mas hoje eu vejo que isso foi até bom, porque eu pude fazer o Descobrir a Bonelli do Mister No a partir das edições da Editora 85, que são edições muito bem cuidadas. Para quem não sabe, a Editora 85 é uma pequena editora que surgiu ano passado, 2018, e que trouxe de volta ao Brasil alguns personagens. Vampir, Diabolic e Mister No. Vampir e Mister No são da Bonelli. Em breve vai sair também uma resenha do Diabolic, que é um outro personagem italiano, que é de uma editora diferente da Bonelli. Bom, do Mister No, eles publicaram duas edições. Essa número um traz a história Magia Negra e a número 2 que traz Homens na Selva. Ambas as histórias possuem a mesma equipe criativa. O Guido Nolita, Guido Nolita é um pseudônimo do Sérgio Bonelli, que é criador do personagem, filho do Jean-Louis Bonelli, né? Dono da Bonelli, falecido dono, né? Hoje é o filho dele que cuida das coisas. Né? E ele está no roteiro, e nos desenhos nós temos o Roberto Dizzo. E essas histórias foram originalmente publicadas na revista italiana Mister No Speciale. O Mister No tinha outro título, Mister No só, não colocar Mister No mensal. Elas saíram nesse título Mister No Speciale. Mas antes de falar propriamente sobre essas histórias, falar das minhas impressões a elas, eu quero dar um panorama de quem é o Mister No. O personagem surgiu nas bancas italianas em 1975, do que seria inicialmente só uma minissérie, mas fez bastante sucesso. Ele foi criado pelo Guido Nolita e pelo Gallieno Ferri. O Mister No, cujo nome ele é Jerry Drake, ele é um piloto militar dos Estados Unidos que, cansado da guerra, se muda para Manaus, compra um pequeno avião e passa a viver como uma espécie de guia turístico. É claro que a vida dele não vai ser tranquila, não teríamos aventuras. E é bacana ver como o Mister No, embora seja dos Estados Unidos, rapidamente se adapta e se acostuma ao Brasil. Eu vou dizer que se tem algum defeito no Mister No é o fato dele não ser brasileiro. Afinal de contas, ele é o americano, o estadunidense, como você quiser, mais brasileiro dos quadrinhos. E ele é um personagem tremendamente humano. Ele é justo, ele é honesto, mas ele possui vários limites e fraquezas. E ele é muito carismático. É fácil para o leitor gostar do Mister No. E é interessante o seguinte, né? Que o Brasil da década de 50 foi escolhido como ambientação de uma das primeiras séries da Bonelli que não se passaram no Velho Oeste. A gente tem que lembrar que a Bonelli tem a tradição de, até aquele momento, publicar títulos ambientados nos Estados Unidos do século XIX. Mesmo Zagor, que não é provavelmente um western, se passa nos Estados Unidos ali da primeira metade do século XIX, para de 1830. De todo modo, há razões para isso. Primeiro, que o Sérgio Bonelli, o Guido Nolito, ele já havia viajado pelo Brasil, ele conhecia o país, inclusive a própria Amazônia, onde as histórias do Mister No se passam. E se nós formos pensar, a escolha da Manaus de 1950 é consoante com a tradição de histórias de faroeste. Bom, por quê? Porque a Amazônia da década de 50 tem muitos elementos parecidos com os Estados Unidos da segunda metade do século XIX. Vamos lá. Tanto nos Estados Unidos do século XIX, na primeira metade, ali até 1960,
quanto a Amazônia dos anos 50, possuem várias vastidões desconhecidas. Possui também povos com culturas diferentes, os indígenas. E também tem uma certa ausência do Estado. O Estado não consegue garantir a segurança, de modo que as pessoas têm que se resolver um pouco por si mesmas. Os dois cenários são ambientes relativamente perigosos e caóticos. Só que além de tudo isso, essa ambientação do Mister No, ela oferece possibilidades totalmente novas. Tem toda uma cultura, uma sociedade local que forneciam elementos, um caldo de ideias. E não só a cultura da Amazônia, mas do Brasil como um todo, sei lá, e de outros povos ali da região amazônica, né? Da Venezuela, por exemplo. A segunda história ela começa na Venezuela. E o bom uso da cultura brasileira transparece muito nessa primeira história, Magia Negra. Eu vou passando um pouco os desenhos enquanto eu falo. Nessa história, Mister No ele está na Bahia e ele vai ter que acompanhar um cético que desmascara médiums. Esse cético deseja se embrenhar no ambiente das religiões afro-brasileiras. E na história, o roteiro, assim, na verdade, o roteiro dessa história deixa muito claro que o escritor estudou a, a cultura na qual ele ambientou a história, ele estudou essas religiões afro-brasileiras e ele busca ser respeitoso. É interessante que isso aparece na própria postura do Mister No. O Mister No, ao lidar com o cético, ele acusa o cético de desrespeitar e de não compreender a cultura local. E a história ela tem elementos de sobrenatural que são muito bem utilizados. Ao fim, nós temos um Mister No que foi salvar e que acaba precisando ser salvo. Não há uma vitória ao fim da história. Cara, eu gostei bastante mesmo dessa história aqui. Ela me fisgou. E acho que ela soube usar muito bem a cultura e a religião local para gerar um plot interessante. E essa tensão, né, entre uma cultura cética e cientificista e uma cultura tradicional mágica. Muito legal. Isso não é chato não, tá? Está dentro de uma aventura que é muito legal de ler. A segunda história, Homens na Selva, não tem nada de magia. Nela, o Mister No é contratado para ajudar na busca de um aventureiro que se perdeu na floresta amazônica. Um jornalista procura o Mister No e o contrata, e só que esse personagem aqui é os louros do resgate. Ele acha que esse resgate pode fazê-lo famoso, rico, porque ele pode escrever um livro, e o Mister No aceita. Só que é uma história onde nem tudo é o que parece, né? As pessoas não são o que parecem. E onde a falta de escrúpulo e a ânsia por fama e por dinheiro levam pessoas a serem cruéis. E é contra isso que o Mister No se levanta. E essa história ela é em grande parte uma jornada pela selva, onde os perigos da selva são mostrados, inclusive perigos como sei lá, mosquitos, incômodos, nem tanto perigo, mas mosquitos, ah, também os povos, as tribos indígenas mais isoladas. E a partir de determinado momento, essa história de jornada pela selva, uma aventura de resgate, ela se torna uma busca por justiça. O tema do resgate de pessoas ele me parece ser muito comum no Mister No. Essas duas histórias elas começam com uma pessoa procurando o Mister No para contratá-lo para que ele procure uma pessoa desaparecida, seja uma pessoa viva, seja uma pessoa morta. Embora essa ideia inicial seja próxima, o desenvolvimento leva a histórias completamente diferentes. E eu vou dizer o seguinte, nessas duas edições aqui, a leitura é bem fluida. Inclusive, eu tenho gostado do Sérgio Bonelli como roteirista. Eu tinha uma certa resistência, falava, cara, deve ser meio chato, mas o cara é bom, cara. Eu tenho que reconhecer que ele sabe contar uma história. Eu vi isso em Zago, especificamente em Zago, Odisseia Americana, e agora eu vi essas duas edições do Mister No. E o seguinte, para quem curte o Mister No, tem uma boa notícia. A editora 85 até setembro vai publicar mais 3 edições do personagem, né? Então nós teremos aí, sei lá, os números 3, 4 e 5 até setembro. Isso é uma excelente notícia. Assim. Já fico ansioso pela leitura. Mas talvez isso é uma informação importante. As revistas vão para a banca? Não, elas não são vendidas em banca. A 85 ela comercializa no site dela, vou deixar o link aqui, e também na Amazon, também vou deixar o link aqui. Mister No são edições que ela lança e bota na Amazon, nesse site, para vender. Já Dampir,
também diabólica, ela usa o Catarse, que é um site de financiamento coletivo, ou seja, as pessoas elas financiam como se elas comprassem a revista antes dela estar pronta, né? Claro que depois também essas revistas são disponibilizadas para vender, tanto no site quanto na Amazon. O link vai estar aqui, mas Mister No não passa pelo Catarse. Bom, é isso. Gostei bastante, uma leitura bastante agradável que está fazendo com que minha admiração pelo grande Sérgio Bonelli cresça, né? Assim, vamos ver, continuar lendo os próximos números, assim. Já ouvi dizer, pessoas confiáveis, que a fase dele, que cuidava do Mister No, é até hoje a melhor fase do personagem. Bom, parando por aqui, agradeço por você ter visto o vídeo. Peço que, se você gostou, não esquece de dar o teu joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Um abração e até o próximo vídeo.